xiste, e depois nós vamos para o reino dos fungos. Só que antes disso, eu resolvi, ao invés de avançar, dar um passo para trás para nós entendermos a diferença do reino Monera e dos vírus, que nem reino eles pertencem, porque eles não são seres vivos. Né? Então, eu escolhi, e dentre elas também coloquei o coronavírus, né? Que é uma doença atual, em que há muito aí o que ser ainda pesquisado com relação a essa doença. Nós vamos falar primeiro as doenças causadas por vírus. Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho das doenças infecto-contagiosas, né? São doenças de fácil transmissão. O que são doenças infecto-contagiosas? São as doenças de fácil e rápida transmissão. O coronavírus ele está dentro desse grupo, né? É um vírus altamente, com capacidade alta de mutação, ou seja, mudança do seu material genético. Já foram feitas coletas, né, com relação ao material genético desse vírus na China, na Itália, no Brasil, e conseguiram identificar que em cada país ele sofre uma mudança, então a gente chama isso de mutação no material genético do vírus. Só para lembrar, o vírus ou ele possui DNA ou RNA. Né? Então, se ele muda qualquer estrutura das bases nitrogenadas do DNA dele, ele passa a ser um novo vírus. Então, daí o problema de uma vacina, daí o problema dos medicamentos, né? Essa mudança dele rápida, né? Os vírus, eles normalmente têm essa característica de mutação, mudança do material genético. O agente patogênico é o agente que causa a doença, né, na pessoa. Em algumas ocasiões, para que ocorra a doença, é necessário que tenha um vetor. No coronavírus não há necessidade, mas, por exemplo, dengue, chikungunya, zika e febre amarela são as 4 doenças, por exemplo, que você depende do Aedes aegypti, né? Que é o mosquito que é o vetor. Então, sem o vetor, a doença não consegue se disseminar, né? Os agentes patogênicos desse tipo geralmente são vírus ou bactérias. Então, nós vamos estudar essa aula de hoje um pouquinho sobre vírus e um pouquinho sobre bactérias. Os conceitos importantes, o contágio é como que a pessoa vai contrair essa doença, né? Então, pode ser através do contato direto, como coronavírus, de saliva, secreções, pode ser através de uma DST, doença sexualmente transmissível. Agora nós chamamos também de IST, infecção sexualmente transmissível, tá? Tem um período também, esses vírus ou bactérias podem ter um período de incubação, ou seja, eu pego a doença e a doença só vai desenvolver daqui a 5 dias, 6 dias, 10 dias. Cada doença, ela tem um período de incubação diferente, por exemplo, o HIV. Você pode viver anos sem ter, de fato, a doença se manifestando nenhum tipo de sintoma, ela fica exatamente incubada, né? E o seu corpo não percebe no primeiro momento. A infecção é a entrada desse micro-organismo, né? E a multiplicação dele dentro do seu corpo, tá? Aqui são alguns exemplos, né, de materiais que vêm sendo utilizados. Se eu desse essa aula no passado, eu diria para vocês, né, que isso não seria tão de extrema necessária, mas hoje eu vejo que é, né, um mundo aí de máscara, pandemia, que eu já vou falar que a pandemia, quando atinge a nível mundial, os objetos de proteções aí, individuais, impermeáveis, no caso do coronavírus, para não deixar com que o vírus entre em contato com a superfície da nossa pele, em que ele seja encostado e transportado por nariz, boca, olhos. Então, qualquer contato com essas mucosas, né, que nós chamamos boca, nariz e olhos, nós temos contato. Eu já vi algumas reportagens falando que, através da relação sexual, a pessoa não pega o coronavírus, porém, isso é muito abrangente, né? Porque como que você vai manter uma relação sexual sem ter nenhum contato de boca, nariz, olhos, ou contato direto com a pele que pode estar contaminada, né? Então, é surreal, tá? Mas, através dos líquidos, das pesquisas dos líquidos vaginais ou penianos, né, não tem sido encontrado. Eu também ouvi uma outra pesquisa, né, que algumas pessoas estavam eliminando pela região anal, né, pelas fezes, ainda
componentes desses vírus. Então, é uma coisa nova, né? E a gente vai precisar aí, daqui uns anos, rever todas essas informações para ver o que é verídico e o que não é. A epidemia, né? Epidemia, quando eu tenho uma região determinada em que isso acontece, por exemplo, a epidemia de dengue no Brasil, zika, chikungunya, febre amarela no passado. A pandemia não, a pandemia é quando atinge todo mundo. Então, nessa charge aqui, ele bota os cifrões de dinheiro, né? Então, afeta de forma mundial. Muitas vezes eu questiono os alunos essa questão, né? Parece que aqui no Brasil a pandemia virou uma questão política e econômica, e não é. A pandemia é uma coisa mundial. Enquanto as pessoas não entenderem que é um problema mundial, a gente não vai conseguir chegar a um denominador comum. Tá? Doenças importantes que nós vamos ver: dengue, zika, ebola, AIDS, influenza, que é a gripe, né? Tétano, leptospirose, tuberculose, algumas, tá? Algumas virais e outras bacterianas. As doenças bacterianas são, teoricamente, mais fáceis de você conseguir um tratamento, que você pode usar o antibiótico. O antibiótico não funciona para vírus. Ah, mas está sendo usado no coronavírus. Está sendo usado para combater uma infecção na região pulmonar das pessoas acometidas pelo vírus. Então, o antibiótico ele vai tratar um dos efeitos que o vírus vai desenvolver no seu corpo. Não vai matar o vírus, ele apenas vai sanar aquele problema que o vírus causou. E o coronavírus, né? Então, a gente primeiro tem que falar, voltando lá à matéria de vocês, que o vírus são organismos acelulares, sem células, né? São pequenos e simples, constituídos apenas por uma carapaça proteica, envolvendo uma molécula de ácido nucleico, aí que eu falei, que pode ser ou DNA ou RNA. Ser humano tem os dois. Vírus só tem DNA ou RNA, tá? O que é intracelular obrigatório? O intracelular ele tem que viver dentro da célula ou de uma bactéria. Se ele não vive dentro de uma célula, não vive dentro de uma bactéria, ele não tem poder de ação. Então, ele vai necessitar de uma célula hospedeira ou de uma bactéria para ter metabolismo, né, que é a alimentação dele, para se reproduzir. Ele, numa bancada, não é nada. Agora, se ele, numa bancada, alguém passa a mão e é tipo coronavírus, que pode ter o contato, aí já era, porque a partir do momento que você passa a mão, coçou o nariz, coçou a boca, coçou os olhos, você pega esse vírus sem querer e bota ele próximo de uma célula sua. Aí que vai começar tudo, tá? Aqui são os glóbulos vermelhos, ó, as células vermelhas do sangue, nós chamamos de hemácias também, e os vírus aqui, né? Então, elas começam a combater. Esse daqui é um vírus, ó, da influenza, da gripe, tá? Ele tem um capsídeo, que é uma cápsula proteica, que a gente chama de envelope lipoproteico. Lipo de lipídio, proteica de proteína. Então, tem lipídios e proteína. Daí, a primeira questão para nós falarmos com relação ao álcool em gel e principalmente ao detergente, sabonete. Uma das saídas para não contrair o coronavírus seria a lavagem adequada das mãos. Por quê? Uma vez que eu uso detergente, ele dissolve gordura. O que eu tenho no vírus? Lipídio, lipoproteína, lipídio. Se eu tenho lipídio, quando eu jogo detergente, dissolve gordura. Então, detergente dissolve lipídio. Então, quando eu lavo minhas mãos com detergente, eu vou destruir essa camada do vírus, essa proteção, essa cápsula. E sem a cápsula, ele não consegue se reproduzir. Ele depende da cápsula. Então, o melhor método é lavar as mãos com sabão, até melhor do que o álcool em gel. Ah, mas por que se usa o álcool em gel? Porque em mercado, farmácia, em determinados estabelecimentos, você não tem como botar uma pia e detergente para todo mundo lavar as mãos. Então, usa o álcool, né? Na tentativa também de fragmentar essa parede aí, né? Essa cápsula aí de proteína com gordura. Também é um dos elementos que ajuda. Mas o detergente é primordial. Que vírus é este? Né? Um tipo de vírus que causa infecções respiratórias. A princípio, ele veio da China, mas há ainda muitas pesquisas com relação de onde é a sua origem, né? Ela pode levar tanto a quadros leves quanto a quadros graves, né?
ele chegou aqui no nosso planeta, né, em 2002, como SARS, é a Síndrome da Respiratória Aguda, foi identificado lá na China. Cerca de 8 mil pessoas acometidas foram identificadas com o SARS. Em 2012, ele recebe outro nome, MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, identificado em morcegos, camelos e humanos. Então, a princípio, ele era muito comum em animal. Vem sido também muito discutido a questão dele já fazer parte da vacinação de cães, mas é um outro tipo de Covid, tá? É um outro tipo de vírus semelhante, mas não é o mesmo, tá? Ele pode ser transmitido por humanos, é uma zoonose. O que é zoonose? É que foi transmitido por humano através de animais. Mas uma vez que ele entra no nosso corpo, você também passa a transmitir esse vírus, né? Então, a princípio, foi o contato com animais. Ele é menos transmissível do que o vírus da gripe, mas ele é mais letal, vamos dizer assim, né? Mais agressivo. E há medicamentos e vacinas específicas até o momento? Até o momento, não. Vem se falando da cloroquina, vem se falando da ivermectina, do anito. Nada ainda foi comprovado cientificamente, então temos que ter paciência para tentar apurar. Como evitar, né, os cuidados? Evitar contato com pessoas, lavar as mãos, cobrir a boca. Aqui são os meios de transmissão que pode ocorrer, né? O consumo na China de carne de animais é muito comum. Nesse caso aí, é o morcego e o pangolim, né? Que eram, as pesquisas indicam que foram os animais que podem ter levado ao ser humano através da ingestão de morcegos e pangolins. Aqui é o mercado chinês. Ah, é culpa da China? Não, gente. Isso é a cultura deles. Uma ameaça, né, do passado que hoje se tornou presente. De repente, se desde o passado viesse sido estudado, nós não estaríamos nessa situação. Agora a gente vai ver a origem desse nome, aspectos, genoma, classificação, origem evolutiva, ciclo de reprodução, tá? E nós vamos ver um pouquinho mais. São vírus envelopados, ó. Então, eles possuem esse envelope, por isso lá do sabão, para desfazer a camada. São vistos apenas no microscópio eletrônico. Eles são dotados de RNA polimerase positiva, então eles têm RNA, né, e não DNA. Isso é ruim porque são vírus com maior dificuldade de se produzir uma vacina, tá? Aqui é o tipo, ó, que eu falei para vocês, H-Covid. Eu tenho vários tipos de H-Covid que não são os mesmos vírus. Só que, uma vez que surge um, eles podem ir fazendo mutação, como eu falei, e recombinação genética, né? Aqui é o processo de replicação de um vírus que nós estudamos lá na sala de aula no início do ano. A adsorção, a gente chama de SPAC, né? Quando ele encosta. Liberação de genoma viral, aqui, ó, o genoma, o DNA viral. Tradução em enzimas de complexo de replicação, aqui, ó. Começo a replicar esse DNA. 4, transcrição do RNA, eu começo a ler. Transcrição significa uma leitura, né? Em polimerase. 5, 6, tradução dessas proteínas. Então, até então, ele está se preparando lá dentro do núcleo. Replicação, aí é reprodução. Composição de novo vírus, aqui, ó, ele vai formar novos vírus e libera essa partícula viral pronta. Então, ele usa toda a estrutura da célula para produzir novos vírus. Ah, por que o seu corpo não combate logo? Porque o vírus está dentro da sua célula. O seu corpo demora a reconhecer que sua célula está infectada, daí o maior problema. A penetração viral, que é o spike, né? Eles possuem receptor de membrana, esse receptor que permite a entrada ou não desse vírus. Os vírus são, no sentido de bem fáceis de conseguir essas proteínas de membrana para entrar. Alguns medicamentos, eles atuam justamente nessas proteínas de membrana, para impedir que o vírus consiga entrar dentro da sua célula. Se ele não entra dentro da sua célula, automaticamente ele não vai te causar mal, tá? Mas é bem difícil analisar, né? Aí vem aqui o histórico do coronavírus. Em 1936,
bronquite infecciosa, 2002, né? 2003, coronavírus SARS, 2012 o MERS, aí vem 2019 o Covid, que é 2019, que é a nomenclatura temporária. Aqui vem falando dos casos, né, de alimentação à base de animais, principalmente animais silvestres, né? É muito comum em algumas regiões do planeta, né, esse comércio de animais silvestres. Isso vem sendo muito questionado. Aqui, né, eles investigam a origem de onde esse vírus pode ter, né, conseguido se adaptar tão bem num ser humano, de onde ele veio, de um morcego, de um pangolim ou de outro animal, qual foi, né? Aqui vem a distribuição, né, né, até a descoberta do Covid em 2002, né, não se disseminou tanto quanto agora, então se tornou um vírus muito mais cruel, né? Os morcegos, dentre as pesquisas, é um dos maiores indicados por terem transportado, né, essa doença. Existe uma grande variedade de Covid, então a gente tem que ter cuidado na hora de estudar para não achar que todos são os mesmos vírus. Tá? O pico da doença, né? A partir do momento que você toma medidas farmacológicas são remédios. Como não há nenhum remédio específico, não há como fazer isso. Então, a única medida de controle hoje que o sistema de saúde tem seria realmente o isolamento social. Que eu vou passando aqui a manifestação clínica, né? O que ocorre? Dor de cabeça, dor de garganta, diarreias, vômitos, febres. 1/3 dessas pessoas podem ser levadas para uma UTI e realmente depender dos respiradores, principalmente pessoas com diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, tá? Aqui seria um pulmão de uma pessoa infectada. Vocês podem ver que cada vez mais um pulmão ele vai ficando mais claro, ó. Essa parte clara aqui é a parte do pulmão que está sendo agredida. Eles chamam de infecção bilateral, porque acontece apenas de um lado, tá? Aqui é o exame, né, que pega um suave, um cotonete, introduz no nariz e colhe, né? Um da narina direita, outro na narina esquerda, colhe esse material e se leva para o laboratório. Ela vai ficar lá em torno de 72 horas para ser analisado. Então, por isso que às vezes tem o teste rápido, mas não é o mesmo tipo de exame do que eu estou falando, tá? As vacinas estão em desenvolvimento, né? Já se dizem que alguns países conseguiram já, para pelo menos produzir para o próximo ano, mas ainda tem muita especulação diante disso. Dengue, né, que é uma doença que utiliza o Aedes aegypti, e ela é o nosso maior problema no Brasil, que é o controle do Aedes aegypti. Caso eu controle o Aedes aegypti, eu controlo a dengue, a zika, a chikungunya. Agora, enquanto eu não controlar, não tem alternativa. Tá? Aqui são os sintomas: manchas vermelhas, fortes dores de cabeça, se for hemorrágica, sangramento na gengiva, vômitos e muita dor no corpo. Tá? Aqui os outros sintomas, novamente, né? Aí vai depender se é hemorrágica, vai depender se a chikungunya, ela é uma doença bem semelhante, mas ela causa muitos problemas articulatórios, dores extremas nas articulações, podendo durar. Eu sei porque eu peguei há uns 4 anos atrás, em 2016, eu não conseguia me levantar. Então, são dores extremas e perduraram durante 6 meses, né? Não com a intensidade da crise, mas ela é bem duradoura. A zika, né, que é uma doença também que depende do Aedes aegypti, também precisa controlar o mosquito, né? Ela é um pouco mais leve, na minha opinião, do que a dengue e a chikungunya, causam manchas avermelhadas pelo corpo, uma leve febre, né, um desconforto, mas você supera mais fácil do que uma chikungunya, do que uma dengue. Né? 1 a cada 5 pessoas são infectadas, apresentam febre baixa, irritação e dores de cabeça. Também peguei em 2016, mas foi no início e final de 2016 foi chikungunya.
ela foi extremamente leve. Eu conseguia fazer todas as atividades, mas no final, as bolas avermelhadas pelo corpo provocavam uma coceira irritante, né? Agora, o problema da Zika. Eu, por exemplo, peguei, não estava grávida, não ofereci problema nenhum. Mas para mulheres grávidas, em 2015, um aumento de 20 vezes o caso de mulheres que tiveram crianças com microcefalia. Em novembro, começou os estudos da possibilidade do vírus ser causador. Então, só em novembro, eu peguei essa doença no início de 2016. Né? O vírus pode ser transmitido de mãe para filho. Então, significa que as mulheres que pegaram grávidas, elas tinham grandes possibilidades da criança nascer com microcefalia, o cérebro menor, né? Ainda é desconhecida a relação entre o vírus e a microcefalia, quer dizer, até hoje, né? Ligar Zika e microcefalia leva, né, 4 meses, diz a OMS, Organização Mundial da Saúde, e até hoje os cientistas pesquisam como que essa doença, né, tenha causado, pode chegar a causar até problemas neurológicos em pessoas adultas. O ebola, que é um vírus que foi tipicamente da África, né, ele é também um RNA. Segundo informações hoje, né, já há uma vacina, foi controlada na região da África, mas é um vírus também muito agressivo e letal. O ebola é fácil contágio também, por animais, fluidos corporais, sangue e sêmen, então pelo sexo ou pela saliva, né, pelo contato sexual, uso de seringas, tudo isso você pode, né, ter o contato com ebola. Aqui os sintomas, né, dor de cabeça, cansaço, febre, rigidez da nuca, né, principalmente da musculatura, febre muito alta, vômitos, feridas, danos cerebrais, seria no 11º dia, né? Perda da consciência, convulsões, podendo chegar à morte, ou seja, em 12 dias. Então, em 2015, 2 vacinas foram experimentais. Hoje, nós já sabemos que há vacina para ebola. Influenza, que é a gripe, né? Que é um vírus que não é normalmente letal, mas qualquer vírus, se ele pega uma pessoa com a imunidade baixa, ele pode se tornar letal. Ele é responsável por diversas épocas, né, de gripe, principalmente no inverno, por conta da aglomeração em ambientes fechados e frios. Hoje tem a vacina da influenza. Por que eu tomo todo ano, professora? Porque o vírus sofre mutação. Então, todo ano eles inserem novos, não anticorpos, né? Novos combatentes, vamos dizer assim, para você produzir anticorpos contra outros tipos de vírus da gripe. Né? O HIV, que é uma doença que atinge muito a imunidade das pessoas, é a AIDS, né? Ela é a doença da imunodeficiência adquirida, ou seja, a sua imunidade fica muito baixa. Pega através do contato, né, sexual, seringas, pela gestação, transfusão de sangue sem controle, mas ela não pega pelo beijo, pela picada de mosquito, usando o mesmo vaso, compartilhar talheres ou botar a mão nas pessoas, aí não pega, né? Quais são os principais sintomas? Febre, cansaço, erupção, são feridinhas na pele, diarreia, muita diarreia, dores musculares, dores de cabeça, tosse seca prolongada e lesões roxas ou brancas na pele. Tá? Normalmente o emagrecimento também é muito comum. Então a gente vai encerrar hoje aqui no HIV e na próxima aula a gente vai entrar nas doenças bacterianas, porque para não ficar muito cansativo para vocês. Beijinho, responde lá para mim depois as perguntas relacionadas às doenças virais. Nós vamos voltar na próxima semana com as doenças bacterianas, tá? Beijinho.